Olá, bom dia a todos e a todas. Agora sim, acho que solucionamos esse problema técnico. Estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública. Agora adicionei aqui o colega, doutor André Esteves de Andrade. Acho que mais alguns instantes ele já está chegando para compartilhar essa manhã conosco aqui. Bom dia, doutor André. Bom dia, André, tudo bem? Tudo Bom dia a bem? todo mundo aí. Um prazer estar conversando contigo aí. A satisfação é minha aí, tamanha admiração que tenho pelo colega, né, pelo amigo, né, que é um grande defensor criminal, né, um grande defensor, mas acima de tudo um grande criminalista, um grande tribuno, e eu estava bastante ansioso para poder bater esse papo nessa manhã, não tão fria hoje aqui nessa região sul do Brasil. Hoje a temperatura até que está mais ou menos amena, né? Mas defesa criminal é um assunto que nós temos que debater permanentemente, né? Porque existe uma incompreensão, né? Embora ela represente um marco dentro do processo civilizatório, que é o direito das pessoas que se sentam no banco dos réus exercerem na plenitude, ou pelo menos de forma ampla, o seu direito de defesa. Invariavelmente, nessa caminhada da humanidade, a gente percebe alguns ataques, algumas tentativas de enfraquecimento do direito de defesa. E então eu vou renovar aqui a saudação àqueles que estão nos assistindo, desejar um bom dia. Ainda estamos vivendo esse período muito difícil para a história da humanidade, que é esse período pandêmico. Estamos nesse processo de vacinação, mas ainda vivemos momentos de muita ansiedade, de muita instabilidade, de muito medo, e isso não é bom para a sociedade mundial e a sociedade brasileira. Bom, feita então as saudações àqueles que estão nos acompanhando nesta manhã, aos colegas, estudantes, advogados, aqueles que, por qualquer outro motivo, têm um apreço aos temas afetos à defesa criminal. Eu, antes de te passar a palavra, eu gostaria de dizer que li, até por 2 vezes, esse teu último artigo escrito na revista Defensoria Pública. Aliás, indico a todos aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, que é a irrecorribilidade da absolvição pelo quesito genérico no tribunal do júri e a censura de teses, geradora de zonas abstratamente impeditivas de defesa. Mas antes da gente começar a conversa por esse artigo, que é muito atual e muito importante para discutir a defesa criminal, eu gostaria de mais uma vez, te saudar, desejando as boas-vindas aqui, mas para que as pessoas possam te conhecer, doutor André Esteves de Andrade, pudesse estabelecer um panorama geral, como é que tu vem cair aqui nessa manhã mais ou menos fria aqui no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública, contar um pouquinho da tua trajetória como defensor público, como pesquisador, enfim, a tua atuação no Tribunal do Júri, o que tu pensa um pouco sobre a defesa criminal. Aí depois a gente vai mateando aqui e conversando um pouquinho sobre assuntos diversos dentro desse termo limite do direito de defesa. Bom dia novamente. Bom dia, Andrei. Começo te saudando aí. Para mim é uma alegria estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. Gostaria até de parabenizar você pelo excelente trabalho que você tem feito na frente do Nudecrim, na administração em geral. Tem fornecido para todos nós, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, um trabalho técnico, um suporte técnico excelente ali. Os materiais que o Nudecrim tem soltado, os pareceres ali do ANPP, uma qualidade ímpar e de muita utilidade prática, tá? Muita utilidade prática. Outro dia eu estava fazendo um ANPP, eu abri o manual que você mandou lá, o parecer, e eu encontrei resposta lá, um auxílio naquela situação concreta que eu estava utilizando. Então, eu quero te parabenizar pelo excelente trabalho. É claro que tem um colega já reconhecido na instituição, também do júri, vem de Canoas, do júri, vem lá de Santa Maria, é reconhecido, mas esse seu trabalho aí está excelente, eu acho que merece reconhecimento. Obrigado. Então, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí, um assunto interessante, direito de defesa. Digo para você que aqui eu moro no litoral, né? Eu moro em Tramandaí, aqui na praia, e aqui tá frio hoje, viu? Tá um tempo bem... Tá aquele dia ali,
de arrepiar o gaúcho, o carioca, principalmente, que está aqui no Rio Grande do Sul. Tá frio, tá frio. Qual é a minha ideia aí do júri, né? Eu sou defensor público desde 2012. E desde que eu iniciei nessa trajetória aí, eu sempre tive uma afinidade, um amor pelo Tribunal do Júri, atuei em várias criminais especializadas, teve durante 3, 4 anos aí, desses 10 anos que sou defensor público, que eu atuei no itinerante, no júri itinerante, então acabou que fiz júri no estado inteiro, né? O Rio Grande do Sul é um país, que é um estado enorme, e eu tive aí mais de 30 municípios fazendo júris e tal. Então, te dá uma experiência muito grande. E eu tenho uma grande preocupação nessa questão de resguardar o direito de defesa, de qual é os limites dessa atuação. E existe uma parcela do mundo jurídico, das pessoas em geral, que tendem a limitar e talvez até a confundir a pessoa do acusado ali, do investigado, com a figura do defensor. Então, eu gosto muito de pensar, tendo em vista alguns ataques, nós vamos até analisar aqui algumas decisões do STF, algumas decisões recentes, que configuram, no meu modo de ver, um ataque muito direto a esse direito de defesa. Então, qual seria o limite? Porque a gente vive num Estado democrático de direito principiológico. Nós não temos direitos ou princípios absolutos. Eu acho que todo mundo parte disso aí. Tudo necessita uma ponderação. Então, o direito de defesa, ele é absoluto em todas as situações? Não, porque ele guarda limite nos outros princípios, nos outros direitos previstos no nosso ordenamento jurídico. Mas qual é esse limite? Qual é o cerne, qual é o núcleo que você tem que preservar? Então, a ideia de conversar sobre os limites do direito de defesa está ligado a isso. E você permitir que o advogado ou o defensor público ele possa atuar. Porque eu acredito que nós estamos chegando em alguns pontos que você está censurando, retirando a possibilidade de sua atuação, o que é uma ofensa muito grave. Não importa o quanto seja nobre, supostamente o motivo de o fazer, nós estamos num Estado democrático de direito, deve ser resguardado ali que a defesa possa ser realizada. E nós vamos ver situações aqui que a defesa não está sendo possível de ser realizada. Por isso que eu gosto desse termo aí, que eu escrevi esse artigo, da zona impeditiva de defesa. Não é uma defesa regrada, não é uma defesa que você não possa se exceder, que você não possa ofender. Não é isso. É uma defesa que está sendo vedada, proibida. E isso não se pode aceitar, André. É mais ou menos nessa linha aí que eu acho que a gente podia conversar. E foi essa a minha ideia de fazer esse artigo, de fazer esse alerta. Entendeu? Porque eu tenho certeza que na sua atuação profissional, você já teve momentos, já atuando como defensor criminal, que não foi o acusado que estava sendo atacado, mas você. Você na sua atividade. Eu tive diversas situações na minha carreira que isso aconteceu. Eu vou contar um caso aqui, ó. Aconteceu em Santa Ana da Patrulha. Numa defesa numa audiência criminal, processo de tráfico, estava tendo audiência, e eu tinha ali estagiários de direito assistindo. Sabe que é comum nas audiências, estagiários de direito lá, pegando horas e tal. E eu tinha lá uns 5 ou 6 estagiários de direito. E era um processo de tráfico de maconha. E era uma quantidade pequena de maconha. E o indivíduo estava preso. E eu comecei a fazer ali um pedido oral de liberdade provisória e me baseei, inclusive, Excelência, a quantidade, ele falou que era usuário, inclusive, a quantidade de droga é pequena, o que efetivamente indica que não era para venda, não era para mercância, não era para tráfico, era para uso próprio. E a juíza virou para mim, na frente desse estagiário todo, e falou assim: doutor, o seu filho sabe que você considera tantas gramas de maconha pouca? Seu filho sabe desse seu entendimento? Tu vê como ela tentou, como ela transformou aquela situação do réu, ela tentou me constranger a minha atividade. Eu perguntei, na hora eu virei para ela e falei assim: doutora, o seu objetivo é me constranger, é impedir que eu realize meu trabalho, de alguma forma de me deixar constrangido para não pedir aquilo que os autos estão me permitindo para pedir, o que eu acho que deve ser pedido, o que eu acho que deve ser realizado na defesa dele.
Então você vê como é que se transmudou aquela situação. O problema não era o investigado, era a minha atuação. Então, a minha atuação, o meu pedido, o direito de defesa que passou a ser julgado, Andrei. Eu acho que isso a gente não pode aceitar, porque se nós aceitarmos um pouquinho aqui, que nós vamos chegar no momento, e eu não duvido disso, que nós vamos ter tipos penais, tipos criminais de abuso de defesa. E sabe-se lá onde isso vai parar. Eu não acho impossível. Eu acho que é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser espraiado, a gente tem que pensar nisso aí, para a gente estabelecer marcos que evitem, que permitam que essa atividade seja realizada. Eu acho que tu tens plena razão, André. E existe hoje, nós estamos acompanhando o Brasil em algum momento, talvez lá no início da década de 90, ele fez algumas escolhas que elas vão irradiando seus efeitos e hoje nós temos um cenário muito delicado que as pessoas não compreendem, inclusive em matéria de encarceramento. O Brasil, naquela grande encruzilhada de quais são as soluções que eu vou adotar para os meus problemas de criminalidade, ele faz a opção, né, por criminalizar mais pessoas de forma indiscriminada, de forma apressada. Hoje nós temos aí um sistema de execução penal caótico, onde as pessoas que adentram nesse sistema, elas são rapidamente cooptadas por organizações criminosas. Nós temos aí recentemente o problema de Manaus, nós já observamos problemas em todas as unidades da federação. Então, o Brasil fez uma escolha de política criminal muito delicada. E essa escolha ela vai acabando, como eu disse, produzindo efeitos em outros campos, inclusive no exercício da ampla ou da plena defesa. Sabe que eu até fui dar uma olhada, eu já imaginava que o debate havia sido inexistente dentro do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF 779, né? E, de fato, é uma ação protocolada dia 6 de janeiro de 2021, dentro de um período pandêmico, e ainda que se possa considerar a melhor, a mais nobre das intenções do julgador, que no caso o relator foi o ministro Dias Toffoli, nós estamos tratando sobre um direito de defesa que envolve e necessita que o debate passe por soberania, que é um conceito extremamente complexo. Nós estamos falando de um povo soberano que julga, nós estamos falando de uma garantia de plena defesa que é no Tribunal do Júri. E, pasmem, no dia 20 de maio de 2021, nós já tínhamos o acórdão publicado. Nós estamos falando em delimitar efeitos do texto constitucional, né, em algo que é sagrado dentro desse processo civilizatório, em algo que muda a história da humanidade, porque as pessoas saem de um espaço de tortura, um espaço de não direito, um espaço que ainda nós observamos no Brasil em alguns ambientes que nós temos, que verdadeiros campos de exceção. Nós tivemos ontem, por exemplo, só para delimitar aqui a morte daquela moça no Rio de Janeiro, grávida, 25 anos de idade, que tem o ventre perfurado por um tiro, provavelmente um tiro de fuzil, que se o Brasil fosse um país sério em matéria de direitos humanos, hoje nós sequer estaríamos aqui nessa live, o Brasil teria parado para discutir esse fato. E eu fui observar a imprensa do país, e depois de mais ou menos 15 a 20 notícias, aparecia lá em letras pequenas esse episódio dramático no Rio de Janeiro. Que quando isso acontece é porque lá não existe mais qualquer tipo de direito constitucional que proteja essas pessoas das barbáries que o Estado vem produzindo. E se acontece isso dentro de uma sala de audiência, onde a gente pressupõe que lá o processo civilizatório ele se exercita na sua plenitude, mas a gente, a partir desse teu exemplo, observa, e fato que eu também constatei, que o defensor público ou o advogado criminalista, ele é de forma indelicada, de forma absolutamente despropositada, colocado no banco dos réus pelo simples exercício de defesa. Então, nesses espaços pobres, onde não há essa proteção jurídica, esse refinamento que as letras jurídicas dão, a gente imagina o que acontece no Brasil. Então, acho que já começamos aqui um dos grandes problemas desse debate em relação à limitação
do direito de defesa, mesmo que por argumentos nobres ou com objetivos nobres, que é discutir a questão da violência de gênero, discutir a questão do se pode ou não a sustentação da legítima defesa da honra. Nós já começamos com essa afirmação que houve, ou seja, ou melhor dizendo, não houve uma discussão na Corte Constitucional do país. Nós tivemos uma, sabe-se lá por uma limitação, né, de um princípio constitucional, de um direito constitucional assentado na Constituição de 88. Com certeza, André, com certeza. É uma decisão paradigmática e a gente tem que analisar isso daí. Eu acho que o direito de defesa ele tem limite também. O advogado, o defensor, às vezes, ele se exalta, ele tem que ter limite. Não é porque eu estou defendendo alguém que eu posso ofender, não é porque eu estou defendendo alguém que eu posso ser homofóbico, que eu posso ser racista, que eu posso atacar a violência de gênero, em absoluto. Todo direito tem que tem que ter limite. Vou dar um exemplo aqui, aquele caso da Mari Ferrer, daquela influenciadora digital e do caso de estupro em Santa Catarina. Nós tivemos uma audiência ali que, na minha visão, obviamente houve um abuso, porque houve uma ofensa. Tudo bem. Então, isso tem que ser corrigido. Mas eu não posso limitar demais sobre o ponto de eu afastar a possibilidade de defesa. Porque veja bem nesse crime aí, no crime sexual. O que nós temos ali no mais da lei? A palavra da vítima. Nós temos a jurisprudência dizendo, ó, nos crimes que envolvem exploração sexual, que acontece entre quatro paredes, ninguém chega no meio da praça pública com todo mundo em volta e vai ali e tenta estuprar uma pessoa. Então, isso acontece em espaços reservados. Então, a palavra da vítima é relevante? Obviamente que é. Obviamente que é. Só que se o indivíduo ele vai ser condenado com base naquela palavra, aquela palavra ela tem que ser íntegra, ela tem que ser coerente, ela tem que estar compatível com outros elementos dos autos. E eu tenho que poder duvidar daquela palavra. Porque se eu não poder duvidar e não poder questionar aquela palavra, acabou o direito de defesa. Porque ele vai ser condenado, a prova é aquela palavra. Então eu tenho que poder, de forma respeitosa, sem ofender, tenho o objetivo de ofender, mas eu tenho que poder questionar aquela palavra. Eu tenho que exercitar de alguma forma de questionar, tá? Mas como aconteceu? E trabalhar com contradições, até para demonstrar que ela é rígida, que ela é capaz e tem legitimidade para demonstrar um fato grave, que vai dar uma pena de prisão alta, merecida, mas que ela tem que ser justificada. Então, o problema dessa... Vamos entrar agora nessa ADPF 779, que você falou que o STF, de forma dinâmica, rápida, sem oitiva, sem audiência pública, deu essa liminar aí de forma amplamente genérica e ampla. E é um abacaxi aí que eu não sei como é que vai se resolver. Só para situar aí quem está assistindo e não tem conhecimento dessa ADPF. O que essa ADPF pede? Ela pediu a inconstitucionalidade da tese de que um homem que é traído, que tem supostamente sua honra atingida por uma traição, por um comportamento da sua companheira, da sua namorada, do seu cônjuge, ela veda, diz que é inconstitucional a tese, a argumentação de que haveria aí uma legítima defesa da honra. Isto é, poderia o homem que teve a honra atingida matar, atingir essa mulher que ousou traí-lo, que ousou ter um comportamento social ali, que ele entendeu ali ofensiva à sua reputação. Foi esse o pedido. Foi esse o pedido. Inconstitucionalidade, dizer que não é compatível com a Constituição esse entendimento, que esse homem agiu em legítima defesa da honra. Perfeito. Chegou o ministro Dias Toffoli, no momento dele dar a liminar dele foi no seguinte, ó, não tem legítima defesa aqui. Não tem essa legítima defesa da honra. O que não se pode deixar de concordar, obviamente. Por quê? Porque a legítima defesa, está lá no artigo 25 do CP, é utilizar moderadamente dos meios necessários para afastar aquela agressão naquele momento, atual ou iminente, injusta.
Então, eu tenho que utilizar moderadamente os meios necessários. Eu tenho que utilizar de forma proporcional. É evidente que se eu for traído, se uma pessoa é traída, o meio proporcional e eficaz para resguardar aquela honra não é ir lá e matar aquela pessoa. Primeiro que isso configura uma vingança. Seguro que não é a utilização dos meios profissionais. Nós temos aí meio jurídico, pedir dano moral, pedir dano, a questão da separação, mas obviamente que você não pode lavar você. Então é indiscutível que eu não tenho legítima defesa. É indiscutível também que se eu chegar aqui num júri ou em qualquer lugar e defender que o homem pode matar uma mulher por isso, é uma tese que atinge a dignidade da pessoa humana. É uma tese inconstitucional. Também é indiscutível. Até porque é indiscutível, Andrei, nós somos defensores públicos, nós atuamos em prol das mulheres, a gente sabe como a violência estrutural, a violência de gênero incide na nossa sociedade, às vezes de forma até sem a gente perceber, tá certo? Até de forma inconsciente, ela existe, essa violência estrutural. Ela Sabe, tem que ser André, fazer um pequeno à parte aqui, todas as vezes que atuei no plenário do júri, em crimes de feminicídio, eu sempre disse que o acusado ele não se sentava sozinho no banco dos réus, porque estavam com ele ali todos os homens dentro daquele plenário. Porque há poucos anos, eu sei que tu vem do estado do Rio de Janeiro, mas talvez tu já tenha se deparado com essa história, há poucos anos nós tivemos um festival nativista no Rio Grande do Sul, início da década de 80, onde se cantava ovacionado. Bom dia, doutora Rafaela, doutora Carla Lisou, aqui mandaram mensagem, mas onde se cantava, e sob aplausos, pelo menos de uma parcela do público, abre aspas, mulher para mim é como redomão, maniador nas patas, pelego na cara. Fazendo uma tradução livre aqui, mulher para mim é como uma égua chúcara, né? Ou seja, ela precisa ser domada, precisa ser espancada para se amoldar a determinado contexto. Isso foi objeto de um festival, de uma música que subiu, se eu não me engano, até ganhou a música mais popular, não recordo exatamente aqui, mas foi numa coxilha nativista na cidade de Cruz Alta. Depois tivemos outras músicas com cunho machista, né? E algo que não tão distante da nossa realidade. Então, sim, nós temos aí uma violência de gênero estrutural no Rio Grande do Sul. Se a gente olhar os números de feminicídio, ele às vezes se reduz um pouco, mas ele ainda continua com números muito alarmantes. Eu tenho uma triste sina, porque todas as comarcas pelas quais passei, mais dia, menos dia, a gente acordava de manhã cedo e era assombrado por uma notícia de mais um feminicídio. E eu acho que nessa questão, o Supremo Tribunal Federal, e principalmente por intermédio do ministro relator, ele tenta, de forma abstrata, e aí que vem o problema de limitação de tese, contemplar uma realidade social, que a gente sabe que o direito ele chega atrasado para poder fazer o enfrentamento da realidade social. Se nós nos depararmos com um conselho de sentença, daqui a pouco formado por 7 homens misóginos, machistas, a gente sabe que sequer, por exemplo, será necessário sustentar uma tese de legítima defesa da honra. Um tribuno razoavelmente habilidoso, ele vai fazer uma abordagem direta da questão e vai sair lá por outro lado. Vai sair no próprio quesito genérico, né? vai arranjar uma outra tese, mas vai estar ali subjacente, né, a uma defesa, né, ou pelo menos a busca de uma absolvição com algo relacionado, sim, à violação da dignidade da pessoa humana. Então, e de mais a mais, não se pode esquecer que nós estamos diante de 7 pessoas que julgam, que detêm um poder, mas muito grande, em realizar o seu julgamento. O sim ou não, aquele gesto que muitas vezes parece simples de escolher uma cédula, ele traduz
a vontade do povo, que é soberana. Então, é muito delicado esse julgamento apressado que teve o STF. Mas eu fecho aqui minha parte, André. Pois é apressado e foi preciso e amplo, né, Andrei? Porque a decisão, o problema da decisão, ela não disse que é inconstitucional até, porque a gente já concordou que é. A gente concordou que é. É óbvio que é inconstitucional. Ele vai dizer o seguinte, ó, a tese é inconstitucional, ok. E eu proíbo, é nulo, a defesa trazer qualquer elemento direto ou indireto que dê suporte à tese. Aí, Andrei, proibiu a defesa de trazer de modo direto ou indireto qualquer elemento que suporte a tese. Aí, nesse momento, para mim, está se realizando uma censura que não tem precedente na ordem pós-Constituição de 88. Não é possível hoje ao advogado, ao exercer a sua defesa técnica, nem ao réu que faz a sua autodefesa, contar aos jurados que é o juiz soberano às circunstâncias do caso concreto. Porque ele justifica, ele acha que ele cometeu aquele fato. Não é que ele seja justificado e seja coerente do ponto de vista legal e constitucional. É o direito de não falar. Está impedido sob pena de nulidade. Hoje, se o defensor no júri ele for trazer para os jurados as circunstâncias, não, porque aconteceu tal situação, porque houve uma infidelidade, está o juiz autorizado, doutor, o senhor isso não pode falar. Isso é uma tese inconstitucional. Se o jurado, se o réu estivesse sendo interrogado por um juiz, ele falar, excelência, o que aconteceu foi o seguinte, eu descobri que estava sendo traído indiretamente, o senhor não está trazendo a legítima defesa. Então, o senhor não pode trazer essa argumentação. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou censurando. Eu estou impedindo que aquelas circunstâncias sejam de conhecimento do julgador. Eu estou impedindo a defesa de exercer o seu trabalho. Então, você vê que não é uma decisão que ele fala, é incondicional, que aí poderia o Ministério Público falar, ó, ele está alegando ali legítima defesa, mas isso aqui é absolutamente descabido. Inclusive, eu tenho aqui a decisão do STF falando isso. É inconstitucional. Ok? Ok? A gente sabe que é possível trazer para os jurados ali elementos abstratos ali, jurisprudência e tudo mais, ele pode trazer. Agora, outra coisa diferente é impedir o defensor ou impedir o réu de trazer. Aí você está criando a zona de exclusão. Aí você está criando uma zona impeditiva de defesa. Porque o julgador ele tem que conhecer as circunstâncias fáticas, até para a gente trabalhar com a isonomia, Andrei. Eu vou dar 2 casos aqui para a gente analisar. Você imagine um homem que foi traído e abandonado pela esposa, que não quis mais manter a relação, e ele, se sentindo ofendido por aquilo, ele vai lá na casa dela, onde ela está morando com um novo companheiro, e a mata. Nós temos um feminicídio. Temos legítima defesa? Obviamente que não, e nesse narrado aqui não tem qualquer causa de atenuante ou privilegiadora. Agora, você compara com essa situação aquele indivíduo que foi traído e a mulher retirou fotos dessa traição, foi no trabalho dele, distribuiu todas as fotos para os amigos dele e jogou na cara dele aqui as fotos, utilizando termos lá, injuriando e tudo mais. Aí esse indivíduo lá no trabalho, quando ela faz isso, ela vai lá e o mata naquele momento. Ele está na legítima defesa? Obviamente que não está, porque não está utilizando moderadamente dos meios necessários. Mas é possível entender que as duas situações se equivalem e merecem o mesmo juízo de reprovação? Obviamente que não. São situações absolutamente diferentes. E o direito penal, ele trabalha de dar a cada um o que é seu, o que é justo. Cada caso concreto, ele vai merecer uma análise individualizada e uma dosimetria individualizada. Quando eu digo que eu não posso trazer nessa situação aqui os elementos do jurado, e nessa situação aqui eu também não posso, eu estou tratando tudo no mesmo balaio. E é contrário à lei. Porque você bem sabe que lá no artigo 59, do Código Penal, eu tenho consequência judicial o comportamento da vítima.
Ele tem que ser analisado. Bem sabe que lá no parágrafo 1º do artigo 121, eu tenho privilegiado, homicídio privilegiado, que é aquele domínio de violência ou menção, domínio de violenta emoção, logo após ali a provocação da vítima. Então, nós temos uma situação não é igual a outra. Eu não posso colocar tudo na panela, porque eu vou tratar de forma desigual, eu vou tratar de forma não isonômica. Então, eu tenho que ter mecanismos de que eu possa levar ao julgador aquele conhecimento, o conhecimento daquelas circunstâncias. E essa decisão aí, aplicada a ferro e a fogo, ela impede esse exercício da defesa, seja do defensor, seja do réu, o que é uma forma de censura clara. Ele está tirando a sua voz. Você imagina agora, se você pegasse agora um feminicídio para você trabalhar, como é que você trabalharia essa questão? Como você defenderia se você não pudesse trazer nenhum elemento a esse sentido? Não para você. Por exemplo, eu nunca na minha vida, de centenas de júris que fiz, nunca defendi legítima defesa da honra. Nunca defendi legítima defesa. Então, mas em muitos casos houve elementos ali de infidelidade, houve elementos ali de injúria de casais, de parte a parte, ofensa de parte a parte, e tudo isso foi trabalhado dentro do plenário. Não para buscar absolvição daquele indivíduo, mas para buscar privilegiadora, já aconteceu, para buscar o conhecimento dos jurados a respeito da situação como um fato. Como é que o juiz soberano vai julgar sem esse conhecimento? Então, essa decisão do STF, que foi genérica, que foi ampla, que foi imprecisa, que foi assodada, como você bem falou, ela deixa margem a todos esses questionamentos. E outra, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão da adequação, da proporcionalidade. Será que essa decisão... O que se busca isso? Se busca evitar que o indivíduo seja absolvido pela essa tese da legítima defesa da honra. E por que o STF surgiu com isso? Não foi do nada. É porque a gente sabe que no júri nós temos o terceiro quesito, em geral o terceiro quesito, que é o quesito genérico de absolvição. Simplesmente se pergunta assim, o jurado absolve o acusado? Sim ou não? Ela não é justificada, não é motivada. E aí se discute, vem se discutindo muito no STF, se dessa decisão que ele absolve, e ele já disse que foi ele o autor. Ele já disse que o fato ocorreu e absolveu. Quando não tem nenhum motivo evidente de porquê da absolvição, se poderia ou não o Ministério Público recorrer disso aí, dizendo que aquela decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. E o que o STF entendeu? Maioria da primeira turma e maioria da segunda turma, no final do ano passado. Que não cabe o recurso do Ministério Público nessa situação. Porque eu não posso dizer que essa decisão, que não é motivada, é contrária à prova dos autos. Eu não posso dizer. Então, não cabe o recurso. E aí, em resposta a esse entendimento, se não cabe o recurso, eu vou impedir a defesa de trazer essa tese aí da legítima defesa da honra. Mas, como você bem colocou, nós temos 7 jurados lá, e eles não trazem os motivos da sua decisão. Eles podem julgar por qualquer forma, inclusive por motivo diferente. Eu tenho 7 cabeças ali, cada um pode absolver ou condenar por motivos diferentes que não estão atrelados ao que a defesa trouxe e o que a acusação trouxe. Então, continua, mesmo com essa proibição, continua podendo o jurado absolver da forma que ele quiser. Então, se ele quiser lá entender que houve a legítima defesa da honra, se ele olhar para o réu que está com pena, se ele achar que o homem prevalece sobre a mulher e tem que matá-la mesmo, que é direito do homem fazer isso, ele vai continuar fazendo. E essa medida aí, ela não vai servir para isso. Então, ela não é proporcional. A gente sabe que pela ponderação de interesses, a gente tem que ver se a medida é adequada, se ela é necessária, se ela é proporcional em sentido estrito. E ela não é adequada, porque ela não vai atingir o fim que se propõe. Mas agora ela atinge o fim, sim, de censurar a defesa, de censurar, de se trazer. E a gente fica se perguntando, Andrei, o que vem mais depois disso aí? O que vem mais? Tocaste num ponto fundamental. É o que vem mais por aí. Porque eu até estou em débito aqui com alguns colegas de gravar um podcast para discutir essa DPF, e eu estava organizando algum material e eu fui dar uma pesquisada.
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para ver, porque eu já estou aí com mais de uma década, aí nós estamos praticamente o mesmo tempo de defensoria pública, e nós nunca utilizamos a legítima defesa da honra para buscar a absolvição. Eu gosto muito do termo processo civilizatório, nós somos defensores produtos deste processo civilizatório que, inclusive, alcança a Defensoria Pública o dever de promoção de direitos humanos. É a instituição, a única instituição que expressamente tem essa missão constitucional de fazer promoção de direitos humanos. E isso eu acho que já está até um pouco ultrapassado. É possível, sim, fazer plenitude de defesa sem desrespeitar a vítima. Aliás, é um grande tiro no pé desrespeitar a vítima, seja a vítima fatal ou aquela que restou ferida, mas que sobreviveu ao atentado. Isso aí a gente vai para... Até tem um texto do Freud que diz isso, que ele olha em todas as sociedades do mundo, o que sempre se respeitou foi a dor alheia pela perda, né? Então é um grande tiro no pé que a defesa vá a plenário promover alguma espécie de desrespeito à vítima. Esse é um ponto. E o outro ponto, voltando à questão da pesquisa no site do tribunal, é o seguinte: eu rapidamente, quando me vi, eu estava num espectro temporal da minha pesquisa que chegava no início do ano 2000. O que é que eu intenciono dizer com isso? Que nós tínhamos, botando as palavras mágicas ali na pesquisa, legítima defesa da honra e júri, ao menos em sede daquilo que chegou a instância no segundo grau, ao Tribunal de Justiça, nós tínhamos pouquíssimos casos. E aí eu fui analisar isso olhando a ementa. Mas eu fui um pouquinho mais, já fui abrindo alguns acordos, e acho que fiz isso em relação à maioria deles. Nós tínhamos muitas vezes a legítima defesa da honra utilizada na proteção da mulher, né? E eu lembro que eu utilizei, não diretamente, mas foi uma situação que um rapaz, ele vai até a casa do acusado e ele definitivamente sequestra a filha, né, desse acusado. Um senhor lá um pouco sem esclarecimento, ele até liga, faz um 190, liga para a polícia, explicam para ele como era um período eleitoral, que não poderiam fazer nada, enfim. Ele vai muito educadamente à casa desse jovem que havia arrebatado a filha de dentro da sua casa, e diz: vim buscar minha filha. E ele é achincalhado, ele é xingado, ele é objeto de deboche na frente da casa desse rapaz. Ele volta para casa, né? E aí, dias depois, a filha volta e passa mais um tempo, o filho dele está na praça do bairro, e esse jovem, não contente com o desacato que fez a essa família, vai lá e diz: e aquele teu pai, onde é que está? Aquele frouxo, para não dizer as outras palavras que ele utilizou. O menino, né, volta para a casa dele e diz: olha, pai, aconteceu isso lá na praça, diante de todos os meus amigos e tal, que estavam lá. Se o acusado ele dá de mão num 38, vai até a praça e desfere 5 tiros na vítima, né, que outrora havia humilhado, não só nessa oportunidade, por intermédio do seu filho, mas na outra vez lá na frente de sua casa. E eu até, quando eu fiz a saudação do acusado, eu disse: olha, essa folia, de um modo muito coloquial, eu disse, fosse comigo, tinha terminado no primeiro dia, né, porque foi um absurdo, né, o que ele fez a sua família nessa primeira. Era uma menina que tinha 15, 16 anos de idade. Foi um absurdo que aconteceu já na primeira oportunidade. E foi um júri bastante acalorado, mas ao final os jurados entenderam que aquela circunstância ali, e absolveram no genérico, tá? E absolveram no genérico, não tinha legítima defesa naquela situação, absolveram no genérico porque achavam que não era caso de condenação, ou porque era clemência, ou porque na cabeça deles, sem eu ter utilizado a expressão legítima defesa da honra, entenderam que aquilo ali era digno de proteção pela sociedade. Então, esse é um ponto, e nessas pesquisas, então, voltando pouquíssimas vezes
Eu vi em apelação, ou seja, que me mostrava que havia sido utilizado em plenário a legítima defesa da honra quando a mulher se situava na condição de vítima. Então, vejam bem, é uma decisão abstrata, uma decisão extremamente alargada, uma decisão que se produz efeito na realidade social, produz efeito simbólico na limitação do exercício da defesa, e aí é o ponto, aqui utilizando a expressão da doutora Carla Lisot, esse é o ponto, esse é o problema, né? A gravidade se situa aí. E aí, só para finalizar esse breve a parte aqui, André, existe uma categoria que eu sou verdadeiramente apaixonado no Tribunal do Júri, que é a soberania. Porque as pessoas debatem muito pouco soberania. Soberania é um conceito político. Soberania diz o seguinte: o povo reunido pode refundar o ordenamento jurídico, inclusive para o caso concreto, como nós nos deparamos com o Tribunal do Júri. Não por outro motivo, nós temos o quesito genérico, não por outro motivo, ele vota de forma sigilosa e na sua cabeça, aqueles 7 jurados, ainda que não possam dialogar entre eles, eles formam uma norma para adequar aquele caso concreto. E eles estão ali, muitas vezes, julgando para além daquilo que o Código Penal ele determina para aquele caso concreto. Então, nós não podemos esquecer que o Tribunal do Júri é um exercício de defesa diante de um poder soberano, é um exercício de acusação diante de um poder soberano. Eu vou dar mais um ingrediente em relação a não poder a acusação recorrer à absolvição no quesito genérico. A defesa pode, porque a defesa estava lá, o acusado estava lá, posicionado constitucionalmente dentro de uma garantia constitucional. Dentro de uma garantia, não podemos esquecer que o Tribunal do Júri é garantia constitucional. Alguns dizem, não é garantia, enfim, mas está lá no artigo 5º, é garantia do cidadão ser julgado pelos seus pais. É garantia dele, aqui utilizando até uma expressão do Evandro Lins e Silva, é a garantia dele que aquele drama possa ser compreendido pelos seus pares. Essa é a essência de ser julgado pela sociedade. Então, a acusação de forma alguma pode querer superar esse poder soberano. A defesa pode, porque ela estava na oportunidade exercitando uma garantia. Isso faz parte. Mas eu concordo contigo que, em relação a essa questão, o quesito genérico não se sabe qual foi o fundamento utilizado pelo jurado, ou pela jurada, e não há possibilidade, é impossível, né, de perscrutar qual era o fundamento, né, que levou à compreensão de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Na verdade, é fazer o exercício de adivinhação, né? Eu queria adivinhar. É contrário à prova dos autos de um questionamento que não é sobre fato. Ele não está. O que é a prova? O que a prova visa fazer? Ela visa comprovar fatos. Só que o questionamento não é sobre fatos. Então, como eu vou dizer que ele é contrário à prova dos autos? É logicamente impossível. É eu tentar ficar adivinhando, tentar fazer um exercício aqui de adivinhação para saber por que o corpo de jurados julgou daquela maneira. Nós temos 7 ali. É possível que cada um julgue por uma forma diferente, por um motivo diferente. Mas é bem interessante isso que tu falou, Andrei, de quanto na prática, o quanto essa legítima defesa efetivamente absolve. Porque nós temos que confiar também nessa instituição do júri, nessa soberania, do porquê que nesse momento o povo, e dificilmente ele faz isso, e na área da justiça é o único momento que ele faz, do que ele diretamente ele exerce o poder. Não é o juiz, não é o soberano que julga esses casos. É o povo, é a própria população. A gente sabe que tem toda aquela ideia de pares, nem sempre na prática é real, porque nós não temos essa identificação entre réu e o corpo dos jurados, mas o que eu falo no artigo, eu penso, tudo bem, eu posso não ter, eu tenho que trabalhar para cada vez mais fazer uma escolha do corpo dos jurados que seja condizente com a realidade social do réu, para que haja essa identificação, para que efetivamente ele seja julgado pelos pares. Mas a distância entre o réu e o jurado é menor do que a dele e do jogador togado, sem dúvida nenhuma. Eu havia notado aqui, André, essa tua frase que está lá no teu artigo, a distância
do juiz togado é muito maior do que o jurado no tribunal do júri. E algo que eu fui aprendendo na minha caminhada no tribunal do júri foi a seguinte percepção: o jurado julga bem. Existe hoje, o tribunal do júri está sob ataque, obviamente que talvez mereça alguns ajustes, inclusive eu olho para a tela aqui e lembro da tese que a doutora Carla sustenta muito bem. O 4-3 é uma dúvida abominável. O 4-3 é uma dúvida que o juiz técnico jamais poderia condenar. O 4-1, nós já temos uma dúvida do ponto de vista percentual, mas muito grande para levar alguém a uma segregação, especialmente em se tratando de penas privativas de liberdades que são imensas, Então, talvez o tribunal do júri esteja sob ataque, justamente por causa dessa percepção de que o povo julga bem, que o povo ele está muito mais próximo da realidade social. Nós podemos aqui, e é uma crítica que ela vem se esvaziando um pouco na minha ótica, em relação mas o jurado ele não corresponde àquele meio social da imensa maioria dos casos que são levados ao tribunal do júri. Sim, ele não está diretamente relacionado àquela realidade, muitas vezes. Mas eu trago aqui o testemunho daquilo que vi em Canoas. Ele estava muito mais próximo de que qualquer um dos atores do tribunal do júri. Ele era o cara que levantava de manhã cedo, pegava o trem e ele pegava o ônibus para vir cumprir o seu dever constitucional de atuar no tribunal do júri. Ele conhecia muito melhor daqueles tribunos que estavam no tribunal do júri a realidade social daquele bairro. Então, talvez esses ataques estejam ocorrendo justamente por causa disso, porque o povo está julgando, na média, muito bem. Mas, André, eu tenho até, sobre essa questão da distância do magistrado, de quem ele julga, eu tenho uma história bem interessante para ilustrar. Uma vez, numa audiência do juiz, a gente tinha lá um adolescente que vivia numa região de vila extremamente pobre, uma casa de pau, eu sei disso que eu coloquei no processo fotos, nesse caso em absoluto, numa casa que não tinha chão, era terra. E ele estava sendo acusado, se eu não me engano, de roubo, era tráfico, agora já não me lembro bem. Um fato análogo ali. E aí a juíza da audiência falava para ele assim: mas por que em vez de você ir lá traficar ou roubar, por que você não foi ver um filme? Por que você não pegou um CD? O indivíduo morava numa casa sem chão, Andrei. Era de terra, madeira, uma vila, uma criminalidade enorme. Você vê a distância que você tem. É claro que aquele adolescente tinha que estar na escola, estudando, ele tinha que estar se divertindo, ele tinha que ter acesso à internet, com dias, mas a realidade social não é. Então, você vê a distância que você tem do julgador para isso. Mas eu gosto desse ideia de que o povo não julga tão mal. Há erros, claro que tem. Mas eu vou dar uma prova que não julga tão mal. Nós estamos aqui com diversos colegas defensores públicos aqui. Quem que pegasse um caso hoje de feminicídio em razão de traição traria para o júri essa tese da legítima defesa? Ninguém trairia. Ninguém vai trazer. Porque é contraproducente. Porque ele não vai ganhar. Porque ele vai trazer antipatia para ele e para o réu. Porque o Ministério Público, minimamente competente, a gente sabe que eles estão muito competentes, muito bem preparados, ele te destrói no momento que você abrir a boca, mesmo que indiretamente você defender essa situação. Raríssimo. Se você for ver na prática real, por que defendeu por causa da legítima defesa da honra em razão da atuação do defensor? Raríssimos casos. Raríssimos casos. Agora você vai dizer para mim, o corpo dos jurados, ele é machista? Sem dúvida nenhuma. Seja homem, seja mulher, tá? Porque a mulher também é machista. Então, nós temos um corpo de jurado estruturalmente ali, ele talvez pensa que o homem tem uma ascendência sobre sua mulher, que ele tem o direito de codificar. Isso é existente ali ainda hoje, ainda é existente. Nós temos que trabalhar para retirar isso.
para nós construirmos uma real igualdade. Temos que trabalhar para isso. Mas não utilizando primariamente o direito penal e não afastando, censurando, impedindo completamente esse direito de defesa. E olha que é num campo que eu não tenho só a ampla defesa, eu tenho a plena defesa. E essa decisão aí, ela me retira a ampla, retira a plena, e retira qualquer defesa. O que significa o plena defesa? Justamente reconhecer que o povo está exercendo ali diretamente o seu poder, que é dele, como nós temos lá no artigo 2º da Constituição Federal. O poder é dele, ele está exercendo diretamente. Então, ele pode utilizar elementos jurídicos e extrajurídicos, que não estão atrelados ao que o defensor traz e que o Ministério Público traz, porque o poder é dele. O poder é dele de exercer. Eu não posso tolhi-lo dessa maneira. Então, eu acho que essa decisão aí, ela atenta contra a plenitude de defesa, ela atenta contra a soberania e ela atenta pela própria ideia de que o povo é soberano para julgar nessas situações. E ela não pode ser aceita, é a preocupação, tá? Eu estou criando sem precedente, dizendo assim, ó, você não pode falar isso para a defesa. Daqui a pouco, para onde a gente vem? Vou dar um outro exemplo aqui que talvez não teria uma adesão social tão grande. Talvez você já tenha tido a oportunidade de defender policiais no Tribunal do Júri. Eu defendi, inclusive aqui em Tramandaí. Você defender indivíduos vigilantes que mataram lá ou tentaram matar pessoas que atuavam na comunidade, roubando, realizando outro tipo de delitos, entendeu? Será que é ético? É ético? Será que o abuso de defesa, eu chegar no tribunal do júri e defender um relevante valor social ao vigilante que matou um indivíduo que estava roubando lá, naquela comunidade? Será que é menos ético do que eu defender essa legítima defesa da honra? E para onde que a gente vai chegar nisso aí? Porque os direitos, eles são tolhidos, os regimes totalitários, eles não são criados da noite para o dia. E eles não são criados assim, não. É uma coisa ruim, eu vou fazer ruim mesmo. A escravidão, ela não se tornou porque o branco falou assim, não, eu sou ruim mesmo e eu vou lá escravizar. Não, ele tem toda uma justificativa lícita por trás, toda. A Alemanha nazista, ela não se criou, os judeus não foram atacados da noite para o dia, se criou toda uma justificativa, um raciocínio para permitir aquela ação que lá na frente ela vai chegar. Então, no momento, a gente pode pensar, tá, nós temos que reconhecer a violência estrutural, nós temos que reconhecer que a tese é inconstitucional, então vamos aceitar que seja censurado. Só que não pensamos nas consequências disso aí. Da onde que isso vai parar? E isso me preocupa bastante. E essa foi a ideia quando eu escrevi esse artigo aí. Uma declaração de amor ao júri, que eu gosto muito do júri, acho uma instituição, como você falou, é uma garantia do cidadão, está lá no artigo 5º, ele serve para garantir o cidadão. Na minha visão, ele deveria ser até optativo. Se o réu não quisesse o júri, ele poderia abrir mão, como é em Portugal, mas o nosso sistema jurídico aqui é obrigatório. Então, foi uma declaração de amor ao júri e um sinal de cautela, uma advertência aí. Estão nos censurando, estão confundindo a defesa com a atividade do acusado. Estão criminalizando a nossa atividade. Estão criando zonas, estão criando assuntos tabus, estão criando espaços que a defesa não vai poder chegar. Isso é muito preocupante. Tocaste num ponto aqui, fugindo um pouquinho daquilo que nós nos propomos a debater, e que nós apresentamos convergência, que é a questão do júri como opção. Porque se ele é, de fato, uma garantia, e na minha ótica ele é uma garantia, em determinadas situações, caberia conjuntamente uma avaliação da defesa técnica e do acusado, né? E nós não podemos ter aqui a arrogância jurídica de fazer uma definição dessa envergadura, né, sozinho. Nós temos ali, acho que a tarefa de promover a discussão naquele espaço ainda reservado que existe
em relação à relação da defesa técnica com o acusado, mas eu sou partidário dessa ideia, de que, olha, se tu tem uma garantia, nas situações tu vislumbra, ele, olha, não, é caso de condenação, é caso que eu não tenho, e a gente se depara com situações que eu não tenho uma tese minimamente plausível para levar ao tribunal do júri. Então, daqui a pouco seria o caso de fazer, ou um pouquinho mais além. Vamos pegar casos onde eu até teria, vamos dizer assim, uma tese minimamente plausível, ou muito plausível até. Mas eu me deparo com o caso do réu, abre aspas, não bom. O réu que está lá abordado de antecedentes, envolvimento com inúmeras situações. Nós temos aquela situação que se utiliza ou não, a jurisprudência ainda é muito dúbia, né? E daqui a pouquinho a gente olha, porque decidir, né, a estratégia defensiva, ela exige algumas análises e impõe determinadas escolhas. Não, olha, nesse caso aqui, me parece que o controle sobre os fundamentos da decisão seriam melhores se eu fizesse a opção de ser julgado pelo juiz técnico, né? Então, e sem falar naqueles casos que talvez a condenação fosse inevitável e seria meramente uma submissão do acusado a um verdadeiro suplício público. Então, talvez a gente pudesse fazer essa opção. Sabe que eu acabei fazendo uma escrita que não publiquei e ficou ainda muito aquém daquilo que eu almejava, de fato, escrever. Mas eu pensei, não me surgiu o caso, assim, a gente sempre tem aquela esperança no tribunal do júri ainda, mas não acabou não me surgindo aquele caso. Então, esse aqui, eu vou peticionar, eu vou colocar essa tese, né, para, naquele momento da pronúncia, ele provocar essa decisão, ou talvez depois teria que vislumbrar qual é o melhor momento, espera a preclusão da decisão de pronúncia ou não, e para requerer o julgamento pelo juiz técnico. Acabei não fazendo, mas eu tenho essa compreensão, porque às vezes, né, a gente é muito apreciador dessa estrutura, poder soberano, mas por vezes também há uma possibilidade, né, da gente chegar à conclusão, não, melhor não, vamos fazer um julgamento técnico. E muitas vezes nós nos deparamos com julgamentos que eles têm que ser feitos eminentemente técnicos. Então nós fechamos 1 hora do nosso bate-papo aqui, e que é sempre muito proveitoso te escutar, é sempre um momento de aprendizagem. Gostaria de dizer que sou teu fã, aí, tu tens uma envergadura muito grande dentro da história do Tribunal do Júri, que é construída diariamente pela Defensoria Pública, né? Quero ainda ter a oportunidade de podermos dividir o plenário, e é um momento que eu adoro, né? Que é dividir o plenário com colegas, porque é um momento, exercitar a defesa do Tribunal do Júri. Se eu pudesse resumir ela em uma palavra, eu escolheria solidão, porque é um momento muito solitário. É um momento que a gente se depara com uma estrutura que ela está toda configurada para nos colocar, como bem disseste lá no início da tua fala, quase que num espaço ou numa posição de criminalização, tal qual se faz com um acusado. Então, a gente tira forças ali, quase que sobrenaturais, né, para poder fazer a defesa plena daquele que está sentado no banco do réu, daquele anônimo que muitas vezes a gente se depara pela vez primeira com ele. Então, eu almejo logo aí, os júris estão retornando aos pouquinhos, né, mas que logo a gente possa se encontrar numa comarca dessas aí pelo Rio Grande para poder estabelecer esse debate conjunto, ainda que tenha uma colidência daqui a pouco, aí, o que não seria bom para mim, né? Mas eu te passo a palavra para fazer as considerações finais. Mais uma vez, eu gostaria de te parabenizar pelo artigo. Eu insisto aqui com aqueles que estão nos assistindo. De um modo geral, essa edição da revista Defensoria Pública ela está muito boa. Mas eu faço destaque aqui a tua escrita, convido todos a fazer essa reflexão, percorrer esse caminho da tua escrita e realizarem essa reflexão, porque ela é fundamental para mais uma encruzilhada que se coloca
o tribunal do júri. Eu faço aqui por um dever de justiça também os cumprimentos à doutora Samara e à doutora Lisana, que assumiu também essa coordenação da revista ali, e que, na minha modesta opinião, houve também um upgrade assim, na revista, na apresentação, enfim. A gente vai construindo, a gente vai sempre tentando melhorar, e as colegas, eu acho, ali, que conseguiram realizar. Mas, André, novamente, um cumprimento, eu te agradeço do fundo do coração por ter te compartilhado esse espaço, esse teu conhecimento. A vontade aqui era da gente começar a puxar os causos do tribunal do júri, e aí nós iríamos não mais mateando cedo com a Defensoria Pública, nós iríamos almoçar aqui, talvez lanchar durante a tarde, mas o prazer foi enorme aqui compartilhar contigo esse espaço aqui das nossas vidas nesse período de pandemia, esse período difícil, com o nobre colega, né? Eu que agradeço, Andrei. Para mim é uma honra estar aqui. Para mim, falar de tribunal do júri, direito penal, processo penal não é trabalho, para mim é prazer. Então, eu fiquei muito feliz de participar, de conversar com os colegas. Adiro as suas palavras da revista Defensoria Pública, que efetivamente uma qualidade excelente. Aí, parabéns aos colegas responsáveis, que realmente artigos de muita qualidade. Eu não li todos ainda dessa nova revista, mas já li uns 7, e realmente artigos muito bons e muito focacionados assim, para a nossa atividade. Eu valorizo muito a revista Defensoria Pública, como eu valorizo a FESDEP também, porque a revista Defensoria Pública eu já estudava para a revista Defensoria Pública quando eu era candidato. Antes de fazer concurso, eu já li todas as edições da Defensoria Pública, inclusive para me preparar para o concurso, e acompanho todas as edições. Eu acho até que a gente tem que contribuir mais, ou mais colegas escrevendo artigos para a Defensoria, porque participando da FESDEP e participando da revista, porque é ali que a gente constrói a nossa identidade, o nosso modo de pensar, a nossa forma de ver o direito, a gente vai sedimentando por ali. É na academia também, é na prática, obviamente, na defesa dos direitos ali, mas é também na academia, também no campo das ideias. A gente tem que avançar nesse ponto também. Inclusive, nós temos aí quantos ministérios públicos ou juízes que estão atuando, autoridades na área, mas nós temos poucos defensores públicos. Então, nós precisamos de defensores públicos aí, atuando também na área acadêmica. Por isso que eu tenho feito um trabalho aí de direito penal, direito processual penal, atuando aí com advogados, colegas advogados, com concursandos em geral, eu acho que é importante a gente ocupar espaço. Então, nós temos que ter também defensores públicos atuando aí na cabeça do direito penal, do direito processual penal, do direito constitucional, do direito dos vulneráveis, que é o nosso papel. Nós temos que ter expoentes da Defensoria Pública nesse trabalho. E a utilização da ferramenta da internet hoje em dia é fundamental para isso. Então, André, eu agradeço o espaço. Te parabenizo de novo pelo excelente trabalho na administração, pelo Nudecrim, que é unânime entre os colegas aí. Teu trabalho tem sido excelente e de real valia aí para a nossa atividade. Deixa um abraço para os colegas aí que tiveram a paciência aí de assistir, de acompanhar, e uma boa semana para todos aí. Certo, doutor André, te agradeço pelas palavras, e mais uma vez te desejo um bom restante de dia aí, que eu sei que de muito trabalho aí no nosso litoral gaúcho. Aí. Te agradeço novamente, então fiquem todos bem. Encerramos aqui então mais um Mateando com a Defensoria Pública, e se o patrão velho lá de cima permitir, a gente quarta-feira que vem estaremos novamente aqui conversando com os amigos do Instagram aqui. Um abração, André. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.